trocar ideia. Não. Mas pode olhar também pra câmera. Tá mesmo que eu tinha deixado aqui lá? Tá. O iPhone já tá recado, né? Tá. Aqui também. Pro Tanicho agradecer a gente depois, na hora de editar. Você está assistindo Manda o Papo. Apresentado por Zinho Sorocabano. Com a participação de Diniz. Uma realização Grupo Jogar. Salve pescador, salve pescadora, seja bem-vindo mais uma vez ao canal oficial da Site aqui no YouTube. E hoje no Manda o Papo a gente está com a presença dele, Lucas Diniz. Para quem conhece aí, acredito eu que principalmente a nova geração, né, Diniz? Que segue bastante você, é um cara que formador de opinião forte do segmento de pesca em pesqueiros. Então hoje ele está aqui com a gente no Manda o Papo, a gente vai fazer essa troca de ideia aqui com ele a respeito da modalidade, como ele começou na modalidade também. E claro, para te apresentar oficialmente, né, Diniz? Como parte do time de staffs da Site. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela oportunidade também de todo mundo aí, da Site, né? De todo mundo. Massa, seja bem-vindo. Primeira vez que o Lucas tá vindo pra cá também, né, Lucas? Primeira vez aqui em Matão, primeira vez que eu venho. Cara, e qual a sua primeira impressão aqui quando você chegou aqui dentro da Site, do grupo? Eu nem imaginava que era tudo tão organizado, tanto de funcionário que tem aqui, muita gente. Eu não fazia ideia, o tamanho também. Ainda tem o outro galpão, sim, né? Então é muito maior do que eu imaginava. Eu sabia que era grande, mas não, sim, tanto assim. Não, é legal, né? A gente fala sobre isso, né? A galera que acompanha a rede social aqui do grupo já deve ter visto algumas partes, alguns vídeos que a gente solta também, Diniz, a respeito do que a gente produz aqui dentro, da organização da empresa em si, né? Sim. E realmente impressiona, cara. Toda vez que eu venho pra cá, eu fico impressionado. A gente tá nesse processo de mudança agora, como você viu também, né? Com o centro de distribuição lá em Uberlândia já rodando, né? Mas aqui também tá mudando algumas coisas internamente, a disposição de salas, tudo. A gente vai fazer esses conteúdos também, postar pra vocês depois, ver como ficou. Mas é uma empresa muito bem estruturada e organizada, pode ter certeza. E, cara, quando a gente fala sobre a organização, isso passa, inclusive, até para o time de staff, sabe, Diniz? Por isso que hoje você faz parte, né, por conta de todo o conteúdo que você cria. Sim. Da influência que você tem no segmento de pesca em pesqueiro, principalmente, né? O que eu vejo do Diniz é um cara, um formador de opinião muito forte, né? Até acompanhando você nesses dias que você tá aqui com a gente, né? Sim. É um cara com uma repercussão muito grande no segmento e tem muitos jovens que te seguem, né, cara? Que se inspiram em você, né? Fico feliz pra caramba com isso, várias criançadas. Você viu, né? Eu mostrei ontem um vídeo que o menino tava chorando, que eu mandei um vídeo pra mãe dele. É emocionante, mas é gratificante, né? Você saber que a galera se inspira, que a galera realmente acompanha o trabalho. E não foi fácil, né? Demorou muito pra isso acontecer, então é muito legal agora ver esse resultado. Colher, né, os frutos, né? Você estava me falando que no início lá você chegou a se mudar para o interior de São Paulo, foi, né? Porque eu eu pescava, né? Já com a galera que na época no pesqueiro era equipe de pesca. Então cada um tinha sua equipe de pesca, a galera se reunia e ia para algum pesqueiro pescar. E aí eu conheci o Sandro, que é meu, sim, padrinho da pesca. Quando eu conheci ele me ajudou muito no começo, então eu também não tinha condição de estar indo pros pesqueiros longes, porque ficava caro, então o Sandro sempre me ajudava também, não, vambora, depois a gente vê isso, e eu ia indo com ele. E ele também queria um parceiro de pesca para ir pro córrego, porque o córrego é muito longe de São Paulo, né, são 5 horas de viagem, e até mais, se duvidar. E foi ali que começou, então a gente começou a gravar e começou a gravar por causa dele, porque ele gostava de ter o vídeo no canal da equipe, então foi uma coisa que começou por causa dele também, então eu devo muito a ele, eu sempre falo em todo lugar que eu vou, porque realmente é um cara que me ajudou demais. E aí eu resolvi criar o canal da minha equipe, o canal da minha equipe já era criado, e a gente começou a postar vídeo no canal, e aí eu falei, pô, chegou numa hora que eu falei, bom, vamos viver da pesca mesmo, vamos fazer as coisas direito, vou criar o canal. Na época a Daio entrou em contato comigo e aí eu acabei ficando um tempo com a Daio, né, 2 anos com a Daio, e naquela época eu falei, pô, mas o que eu vou fazer? Canal todo mundo tem, um monte de gente que já criou. Uma dúvida, você planejou isso ou as coisas aconteceram realmente naturalmente? Nada foi planejado, na verdade eu criei meu Instagram de pesca porque meus amigos me enchiam o saco, falavam, ô Diniz, você só posta peixe? Mas você só posta peixe? Eu falei, quer saber, eu vou criar um Instagram de pesca, só meu, e aí eu criei o meu Instagram de pesca,
pesca, e foi assim que foi começando. Eu comecei a fomentar o Instagram, então aí a galera começou a seguir, começou a curtir, né? E aí o canal eu falei, pô, mas vou criar um canal do zero agora. Já tinha um Instagram que era legal, mas pô, o YouTube a gente sabe que a galera que acompanha de verdade, o Instagram ali é como se fosse uma porta de entrada, né? A galera que realmente quer seguir, quer ver dica, quer ver a pesca, quer ver como que é o lugar que a gente vai, é o YouTube, não tem jeito, né? E aí eu falei, mas o que eu vou fazer de diferente? Aí foi aí que eu fiquei 3 meses no córrego. Eu falei, bom, vou morar lá. É um pesqueiro que todo mundo quer ir, é o pesqueiro mais... é o sonho da galera, é o córrego, né? Então eu falei, vou pra lá. Na época ainda eu não sabia o que eu ia fazer, eu vi de alugar uma casa em Glicério, que é a cidadezinha. Aí quando eu acabei chegando lá, eu falei pro dono, ó, eu vou ficar 3 meses aqui. Aí o dono olhou na minha cara e falou, como assim? 3 meses direto aqui você? Aí eu falei, eu vou alugar uma casa em Glicério, vou ficar indo e voltando. Ele falou, mas quanto você vai pagar na casa? Aí ele falou, não, então aluga a casa aqui. Eu alugo uma casa pra você aqui, por esse mesmo valor. Aí, tá bom. Era o dinheiro também de um pouquinho do patrocinador daqui, do patrocinador dali. E eu falei, tá bom. E aí acabou ficando lá dentro, que ajudou muito. E eu acredito que no segmento também você foi um dos primeiros a ter um patrocínio de fato, assim, né? No segmento remunerado, tudo bonitinho. Pô, eu acho que foi uma das primeiras pessoas, assim... Tinha o Clebão já, né? O Rafinha Minhoca, então já tinha essa galera. Mas, assim, de a marca reconhecer, pagar, foi um dos pioneiros, com certeza. Foi algo que começou... Né? Tinha contrato. Mas é que você também já começou de uma forma, apesar de acontecer naturalmente, acredito que já começou de uma forma mais estruturada, né? Entregar conteúdo pras marcas também. Eu sempre tive carinho, assim, com o meu Instagram, né? Mas, assim, sempre foi algo pessoal. Eu gostava da organização do Instagram, então... se você ir lá embaixo, nas minhas primeiras publicações, eu fui um cara que, desde o começo, prezava pesar o peixe bonitinho na balança, colocar no tapete, ver o quilo. Na época ainda nem tinha tapete, eu acho que quando a gente começou mesmo, então a gente descontava o passaguá, mas foi logo quando apareceu o tapete de pesca, então já foi uma coisa que veio desde do começo, assim, né? Então eu pesava o tapete, o peixe bonitinho no tapete, colocava lá o quilo, colocava a publicação, a foto, o vídeo, então desde o começo eu fui organizadinho nisso, né? E acabou ficando minha marca registrada, de pesar o peixe, de pegar o peixe grande, né? E aí foi indo até chegar agora aqui. Cara, irado, né? E quando começou, de fato, assim, quando você se interessou pela pesca em pesqueiro, que ano foi? Lembra? Então, na verdade, assim, meus pais eram separados, então, desde criança, muito novo, e meu pai sempre pescou. Então era como se fosse um rolê com o pai. Então meu pai, quando eu me pegava, geralmente a gente ia pra um pesqueiro. Eu lembro que ele morava perto de São Roque, a gente ia muito no Taipas de Pedra. Eu lembro desse pesqueiro. Bem antigo. E então a gente começou, aí ele se mudou pra Itapira, também tinha pesqueiro, então desde pequeno eu sempre fui pescar, né? Meu pai tem uma foto com ele que eu tinha 3 anos de idade, a primeira vez que ele me levou. Então eu sempre fui pescando, mas teve uma época da minha vida, acho que com 15 anos, que eu larguei, não pescava mais, outras coisas apareceram, então foi uma época que eu fiquei sem pescar até os meus 21. Ia de vez em nunca, mas não com frequência, né? Aí teve um dia que eu fui com meu pai, que eu olhei um cara pescando lá no pesqueiro e vi que ele tava pescando diferente da gente, né? Aí eu falei, pô, não é só isso aqui que a gente tá fazendo, né? Que a gente pescava de fundo, de massa, de queijo, um queijo de fundo, alguma isca de fundo, né? Pegava os pacu. E aí eu comecei a ver o cara pescar e falei, pô, não é só isso, né? E aí eu comecei a olhar o Instagram e comecei a ver a galera que pescava. Uma das pessoas que eu vi foi o Sandro, na época. E aí eu comecei a me interessar, falei, pô, não é só isso a pesca em pesqueiro, tem mais coisa aí, né? Tem a pescaria de antena, tem a pescaria... Aí comecei a me interessar, começou aí, e aí foi nessa época, eu tinha uns 21 para 22 anos, comecei a postar por postar, assim, no meu Instagram, eu acho que... Aí foi isso aí, 23 anos, eu abri meu Instagram, né? E aí foi indo, aí comecei a... Aí foi só crescendo. Aí você já sabe, né? Depois que você pega o gosto da pesca, não tem nada que é igual ao vício. Você vai desenvolvendo novas técnicas, né? Como você falou, até técnica sua, né? Que você vai adquirindo com a experiência, né? Com a bagagem que você tem ao longo dos anos, você vai conseguindo desenvolver novas técnicas também, né? E na época era legal que você ia conhecendo um pesqueiro novo, né? Então tem muitos pesqueiros no Brasil. Então eu viajava muito pra ir conhecendo, porque eu nunca tinha ido. Então isso é bem legal
no começo, né? Porque cada lugar que é igual com você, vai pescar num rio novo, você nunca foi, pô, é aquela emoção, aquela curiosidade, será que é bom, será que é ruim? Então a gente foi conhecendo muitos pesqueiros no Brasil, foi pra Goiás, foi pra Minas, foi pro Sul, Paraná, Uiscala, e aí fomos abrindo esse caminho aí, foi acontecendo naturalmente, assim, foi algo que foi realmente acontecendo. Aí um patrocinador daqui, outro dali, aí um pouquinho do YouTube, e aí foi indo. Aí até chegar na época que teve as camisetas, a minha loja que eu abri, mas antes foi assim que começou, né? E legal, Diniz, e uma coisa, como você falou, né, as coisas foram acontecendo naturalmente. E claro que hoje você para pra pensar também, né, e se imagina, cara, como que você conseguiu se tornar uma influência tão grande, principalmente para as pessoas que estão iniciando a modalidade, né? Penso eu, né, os novos adeptos, né, que são as crianças, os jovens, né, eles se inspiram bastante em você. E é legal ver essa galera nova pescando, né? Porque a gente, quer queira que não, todo mundo que não pesca tanto tem essa cabeça, pescaria é coisa de velho. Sim. Pescaria é monótono. Não é assim, né? Sim. E isso é um exemplo de que não é, né? Porque agora você vai no pesqueiro, você vê assim, o que você mais vê é criança não, né? Porque a galera estuda também, mas nas férias o pesqueiro é lotado de criança. Mas você vê muito assim de jovens, né? Tipo, dos 16 ali até os 28, você vê muita gente. E o que você acredita que você influencia tanto esses jovens? É pela forma como você apresenta seu conteúdo no YouTube, a linguagem? Eu, pra falar a verdade, eu acho que foi por causa dos peixes grandes. Dos peixes grandes. Essa é a verdade. Depois pode até ter sido, a galera ter gostado do seu perfil, me abraçado, gostado do meu perfil, mas eu acho que o que chamou muita atenção na época eram os peixes grandes, porque na época também não existiu tanto peixe grande nos pesqueiros igual existe hoje, né? Sim. Porque acho que até comentei com você esses dias, né? Hoje em dia a galera sabe que tem que ter um cuidado, sabe que tem que ter uma ração boa, sabe do aerador, do oxigênio, de remédio, da época do ano, se o peixe tá com algum parasita. Tem os biólogos que trabalham hoje. E os próprios pescadores também, eles têm mais consciência do manuseio do peixe. Exato. E eu acho que também foi uma coisa que a gente também falou muito nos vídeos, mostra muito até hoje, né? Sim. Porque cada dia chega alguém novo, então às vezes a galera assiste meu vídeo e fala, pô, Diniz, mas você tá falando um negócio tão besta, mas assim, tem muita gente que tá chegando agora, você acompanha há muito tempo, então às vezes é uma dica, às vezes pra gente parece algo muito besta, mas pra galera que tá começando, lá quando eu comecei eu também tinha essa dúvida, né? Então, e eu sou assim, eu sou um cara que eu sempre perguntei. Eu nunca tive vergonha. Eu via o cara pescando, o cara pescava bem, eu ia lá, como que é isso? Mas por que você faz isso? Sempre foi assim. Eu acho que isso também é uma dica pra galera. Não tem medo de perguntar. Se o cara for grosso com você, tem gente que a gente sabe, sim. Pergunta. No geral, o pescador, ele acolhe muito bem, ele gosta de ensinar, de explicar. A maioria é muito legal. Hoje, né? Hoje a gente fala hoje, mas já tem um bom tempo, né? Na internet você consegue também buscar muito conteúdo de qualidade, igual o seu, de outras pessoas que você já citou, o próprio Rafinha. Eu lembro, eu sou um cara que eu pesco muito na boia-pão, né? Que é um sistema que a gente pega teoricamente cupão. Hoje em dia a gente coloca outras iscas, que descobriu que o peixe também pega outras iscas, né? Mas foi um vídeo do Rafinha Minhoca. Rafinha Minhoca, né? Eu já falei pra ele, não sei nem se ele lembra, mas já falei pra ele. Foi um vídeo que eu vi dele fazendo a boia-pão e eu fiz a boia-pão e foi... E o Rafinha é um da velha guarda, digamos assim, né? Um cara que já tá há bastante tempo. Isso é uma coisa que você levantou também, que é engraçado, né? Quem não pesca em pesqueiro, né, Diniz? Tem sempre aquela questão, né? Fica aquela, não diria briga, né? Mas uma rinchinha, né? Falando, não, mas pescar em pesqueiro é fácil, que o peixe tá lá confinado. Na verdade, não é nada disso, né? Tem que ter muita técnica, porque às vezes um nó faz diferença. Igual você falou pra mim, dependendo do rio que você vai, vem 4, 5 peixes atrás da isca, né? Porque o peixe, às vezes, ele não bate na isca pra comer, né? Às vezes é pra defender ali o ninho, pra defender o território, né? E o tamba não. O tamba, ele só come por comer. Então, se ele não quiser comer, ele não vai pegar, né? Então, é uma pescaria um pouco mais de espera também, né? Mas não é tão monótono porque tem a pescaria de antena, então acaba não sendo tanto de espera. Mas é isso que você falou. Às vezes a gente vê e fala, mas tem 5 mil peixes lá dentro, é fácil. Assim, vamos dizer que na época boa, até é fácil você pegar um peixe, mas o difícil e o diferencial é pegar o grande, né? Porque o grande é um peixe que ele é mais velho, que ele é um peixe que ele come teoricamente um pouco menos, é mais devagar, chega depois dos outros. Então, o grande lance do pesqueiro, acho que de todo mundo que pesca em pesqueiro, quase todo mundo, né? É tentar pegar o peixe grande, que é buscar aquele peixe, porque assim, de repente tem 2 mil peixes no lago, mas tem 5 grandes.
pô, olha a sua chance, 2005, entendeu? Né? Então, isso que é o... Mas como eu falei, ápice, viu, Diniz? Uma vez eu fui pescar, cara, eu normalmente sou mais pescador de rio, mar, né? Do ambiente aberto. E aí meu amigo é especialista em pesqueiro, o Denis Garbo, inclusive. Sim. Aí sentamos lado a lado, montamos equipamento, ele arremessou, pegou. Eu arremessava, não pegava nada. Ele arremessou, pegou. Eu arremessava, não pegava nada. Aí, cara, ele parou e falou assim, não, deixa eu dar uma olhadinha no seu equipamento, como você fez aí. Cara, era só o detalhe do nó. No anzol. O detalhe do nó. É sinistro. Ele arrumou o nó ali pra mim, eu arremessei e peguei. Tem coisa que a gente não explica no pesqueiro, é um negócio assim impressionante. Às vezes a gente tá pegando peixe, por exemplo, na ração. Lá no córrego acontece muito isso. A gente usa a ração, né? Então a gente coloca um chicote com 2 palmos. Aí tá pegando. O cara tá do seu lado e tá com 1 palmo abaixo, que você olha assim, às vezes é até imperceptível na visão. Sim. E não pega. O cara desce o palmo e pega. Não dá. É por isso que é importante, né? Na pesca a gente nunca sabe de tudo e, como você falou, tem que perguntar. Não adianta, tem que se informar. Muitas vezes você vai num lugar diferente, né? Você já busca informações com pessoas que pescam naquele local. Eu sempre dou isso de dica. Às vezes o cara fala, Diniz, mas no que pega o peixe grande? Falou. Procura ver quem tá pegando os peixes grandes e pergunta o que tá usando de isca, porque cada pesqueiro também tem uma isca, isso é uma loucura, né? Você imagina que você vai lá pescar, você leva 10 iscas, aí você tem que saber qual que vai pegar. Puta, não é fácil não. É um trabalho de observação, né? Análise. E paciência, né? Paciência, porque às vezes é lotado, então o pesqueiro gera outras dificuldades também, não só o peixe, né? Porque às vezes a gente tá pescando e tem 60 pessoas pescando no lago. Então também é mais difícil por conta disso, né? Sim. E você se especializou na pesca do peixe grande, né? Sim, eu desde sempre eu fui fissurado, assim, eu via as publicações dos peixes grandes e por isso que a gente acabou indo muito pro Córrego das Antas, porque no córrego tinha os peixes grandes, né? E era difícil ver em São Paulo, né? Até comentei com você que a galera de São Paulo comprou muito peixe de Goiás. Então a gente ia muito pra Goiás, hoje a gente já vai menos pra Goiás. Porque acabou trazendo muito peixe pra cá. Então ficou mais acessível, né, pra gente poder pegar o peixe grande. Aqui no estado de São Paulo. E aí com os investimentos, e isso daí é o diferencial dos pesqueiros hoje em dia, né? O cara que tem o peixe grande, por exemplo, Sol Pescarias é um exemplo, tá sempre lotado. Porque ali todo mundo sabe que tem o peixe grande, quer ir lá pra pegar o troféu, né? E a gente sabe também, né, Diniz, a modalidade de pesca em pesqueiro, no Brasil, como você já citou, né, o estado de São Paulo é um dos mais fortes, acredito eu, né, que depois vem Goiás, Minas, outros estados se estruturando como Paraná, agora a gente vê também... Que é nessa ordem que você falou mesmo. Hoje Goiás. A gente vê Santa Catarina também já com tamba, né? Com tamba, algumas novidades, legal, legal pra caramba, então tinha muitos pescadores de carpa em Santa Catarina, você pode me corrigir que você sabe melhor, né, no segmento, tinha muitos pescadores de carpa em Santa Catarina que hoje se especializaram também em tamba, então isso é legal, o quanto cresceu a modalidade. Pra você também é bom, né, cara? Porque você é como a gente falou, você é um formador de opinião, né? De novos adeptos na modalidade. Com certeza essas pessoas de outros estados te seguem também, que são dessas regiões. Né? A gente tem as camisetas, né? Que a gente vende bastante camiseta do nosso canal, né? Do meu canal. E aí é legal que eu sempre fico de olho nisso, né? Eu falo, caramba, tem gente do Mato Grosso. Eu falo, pô, mas no Mato Grosso tem pesqueiro também. Cara, aí Santa Catarina também vê bastante. Eu vendo muito mesmo pro Paraná. O estado do Paraná cada vez mais forte, impressionante. Tanto que tem pesqueiros muito bons também, isso ajuda, né? Sim. Então, 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, a gente meio que descobriu, não, né? A gente já sabia que existia, que é o Santa Maria. É um pesqueiro em Baiti, Paraná. Mas aquele pesqueiro, ele me deu até um ânimo pra continuar, porque foi algo novo. Então, pra mim, nada era novo. Eu já tinha ido em todos, então nada era... Sempre era um pouco da mesma coisa, né? E ele foi um pesqueiro que eu venho acompanhando há muitos anos. E tem alguns amigos que moram lá em Baiti, né? Que pescavam no córrego e me falavam, o peixe tá crescendo. E eu acho que hoje é um dos que mais tem peixe grande no Brasil. E aí foi meio que uma descoberta ir lá, né? E agora também lá bomba. Nossa! É legal essa parada também de descobrir novos lugares, né? Como você falou, você já tava, né, rodando bastante por São Paulo. No pesqueiro é muito difícil de você achar, né? Algum lugar novo, porque com a internet, né? Sim, e você percebe que a técnica é muito diferente, por exemplo, pescar no estado de São Paulo, onde você já pescou muito tempo, pesca muito tempo, né, até hoje, e
ir para outro estado como o Paraná, por exemplo, tem uma técnica muito diferente da nossa, assim como acontece no estado do Goiás, né? Eu acho que... o Goiás principalmente. Eu acho que é mais de como as pessoas acostumaram o peixe do que do estado. Então as pessoas no estado de Goiás... Tudo bem que em Goiás o peixe tá num clima quente, isso favorece demais. Sim. Então a pescaria em Goiás praticamente não para no ano, né? O ano todo. Aqui em São Paulo a gente sabe que aí são 4 meses triste para o pescador de tamba, para o pescador de pesqueiro, né? No geral é 4 meses triste aí do ano, que é muito frio. E em Goiás o peixe fica muito mais na superfície. Acho que pelo fato da água ser quente, por tudo mais. Então eles acabaram acostumando muito aquela pescaria, aquele formato de... Eu acho que eu falo que a galera acostuma mal o peixe. Porque aí fica cada vez mais difícil, né? Tem cada vez mudar a técnica. Em Goiás os caras pesca com um mocotózinho pequenininho. Um anzol bem pequenininho. Já em São Paulo, se você fizer essa mesma pescaria, já não é tão difícil, porque o peixe não tá acostumado. Porque o peixe vai tomando fisgada, ele vai se acostumando, né? Você sabe, o peixe fica malandro, né? Fica malandro. Então eu acho que é mais o jeito que a galera pesca do que... por causa do lugar mesmo em si, né? Mas assim, por exemplo, o Paraná, nesse lugar que eu vou em Baiti, é muito frio. Chega a ser impressionante que o peixe come a ceva igual come em Goiás, come muito. Então eu acho que é mais do jeito que a galera acostuma o peixe mesmo. Que o próprio pescador costuma, né? Que nem a gente vê, até equipamentos são desenvolvidos até com o nome de fisgada goiana, né? Que é uma técnica que até a galera de lá desenvolveu. A galera de Goiás que tomou frente ali, né? Sim, é massa isso. Diniz, falando um pouquinho sobre os equipamentos, né? A gente sabe também que há muito tempo atrás, quando você estava lá iniciando seus primeiros conteúdos na internet, você já usava os equipamentos da site. Você comentou com a gente da própria vara Hammer, da primeira versão da Tambaqui, né? Como que tá sendo isso agora para você? Assimilar tudo isso também, que lá atrás, no seu início, né? Você usava esses equipamentos. É muito legal, né? Porque eu lembro de olhar, eu ainda olhei o Instagram para ver isso, né? Eu marquei a site muitos anos atrás, né? Sim. Porque eu tava ali começando, eu era fã, eu lembro da Hammer. Pra mim, quando a Hammer lançou, eu falei, nossa, essa daqui é a vara. E eu falava pra todo mundo, né? Porque na época também tinham poucas opções, né, de vara, né? E então a gente tinha lá aquelas antigonas Kenzaki, tinha a Carisma, então varas muito antigas, e aí veio a Hammer. Aí a Hammer veio, pra mim foi tipo uma revolução, né, a Hammer. E aí eu gostava muito de usar a Hammer. Depois eu gostei muito da Tambaqui também, que foi uma vara que lançaram, que até tinha um tamanho diferente, né? Era 2,22, não era 2,10, né? Era um pouquinho mais, 2,40 e pouco. Era diferente o tamanho. E eu gostei muito dela também. Então, se você vê os meus primeiros vídeos nos Donos da Ceva, que era o canal da minha equipe, que foi quando eu comecei mesmo. Você vai ver, eu usava muito Hammer, usava muito a Tambaqui, no comecinho do meu canal também. E hoje você consegue fazer um comparativo de quanto evoluiu esses equipamentos, né? Sim. Que ontem a gente abri para vocês, provavelmente vocês vão ver esses conteúdos antes até desse vídeo, né? Mas ontem a gente tava num pesqueiro aqui em Matão, né? Gravando alguns conteúdos, e o Diniz estava usando a nova Tambaqui, né? A nova vara Tambaqui, que é uma vara que já está sendo comercializada, né? Tem uma aceitação muito grande também por conta da ação, mas o Diniz vai até dar as impressões dele a respeito desse equipamento, que ele é um especialista da área, né, Diniz? Sim, eu gostei demais da Tambaqui e da X-Fest também, né? A X-Fest eu acho que a gente nem precisa falar muito, que foi uma vara que, assim, todo mundo... A Tambaqui veio agora, né, nova, né, e eu gostei dela, porque, assim, a gente precisa de uma vara de ação rápida. Isso é o principal pro pesqueiro, eu acho que é o mais... Assim, a gente não usa multi, então a gente já tem perda de tempo de fisgada. Com a multi, você sabe como que é, só levantar o braço, tá fisgado. Pode estar com barriga, você vai fisgar. Então, a mono, a gente já tem que recolher, tem a elasticidade da mono, então a gente precisa muito de vara que seja de ação rápida. Então, a Tambaqui, ela veio muito rápida. Ela veio 60 libras, né, de ação muito rápida. Então, é isso que a gente precisa no pesqueiro. E essa coisa linda aí também. Mas isso que é legal, né, Diniz? Como você estava falando, né, são equipamentos, como você bem identifica, né, que são equipamentos que precisam a necessidade do pesqueiro. Sim. Mas muito se dá, cara, por conta... Eu posso falar até, né, pelo tempo que eu tô aqui, que a marca em si, ela ouve muito o pescador. Que nem você que faz parte do time agora, com certeza é um cara que vai ser muito consultado, já foi consultado no passado também sobre desenvolvimento de equipamentos, né? Hoje você vai estar até mais inserido. Já trouxe sugestões, né, sobre cabo, sobre comprimento de varas. Então, é uma marca que se ouve muito o pescador, ouve muito o consumidor final, né? Isso é legal também, não só pela marca ouvir, mas porque toda hora muda, né?
Toda hora muda, exatamente. Ontem você estava falando sobre isso, né? Sobre uma nova tendência também, uma movimentação do mercado, né? De torneios. Então, tudo isso que o Diniz estava falando pra gente nesses dias que ele está aqui, já está sendo absorvido pela galera do desenvolvimento, para começar a trabalhar também nos novos equipamentos. E isso é muito legal. Você saber que a pessoa tá te ouvindo, que a galera aqui tá ouvindo, que a galera abraça mesmo você, que você não é só um comunicador ali da marca que tá falando, não. Você tem palavra na marca, então isso é muito legal de ver que tá acontecendo isso também no Brasil. Até outras marcas estão enxergando esse meio, não são todas, né, mas a galera começou a enxergar também, então é muito legal que movimenta nosso esporte, cresce tudo. Eu acredito que as principais marcas hoje elas estão fazendo isso, né, ouvindo mais os pescadores, né, quem tá lá na ponta, os representantes, lojistas, o time de staffs, né, mas que é o que tem que ser feito, né, cara, porque daí a gente realmente entende a necessidade do mercado, né, tanto na pesca em pesqueira, em água doce, água salgada também, e a gente tem cada vez mais equipamentos de qualidade. Falando sobre equipamentos de qualidade, Diniz, nesse ano 2025 agora, a site está completando 25 anos de história, né, cara, no mês de agosto. Inclusive, durante a Fishing Show, né, vai acontecer também um evento comemorativo aos 25 anos da site. A gente vai lançar um produto, né, que já está aqui na bancada, que como posso dizer, a gente pegou todos os pontos positivos e todas as varas desenvolvidas ao longo desses 25 anos e colocou num único equipamento, para você ter ideia. E você também já viu em primeira mão, né? A gente vai mostrar para vocês que é essa vara aqui, ó, a vara comemorativa aos 25 anos da Scient. Como a gente falou, toda essa bagagem, todo esse know-how, né, de todas as pessoas que ajudaram no desenvolvimento da marca, do crescimento durante esses 25 anos, tá aqui num único equipamento. E ficou a coisa mais linda. Ficou fera, né? O que você acha, além de tudo, ela é linda, né? É fera, né, mano? Você é louco. E M12 e o carbono, coisa mais linda. Esse Rio City dela em carbono invernizado, pra mim, foi o que mais me pegou. Ficou lindo, lindo. E o que é legal, né? Essa versão que a gente tá apresentando pro Diniz aqui, ele já viu também em primeira mão, claro, né? Ontem ele tava gravando os conteúdos com a gente. É uma versão pra pesqueiro, né? É uma vara desenvolvida pra pesqueiro, com essas características, né, Diniz, que você falou que tem que ser uma vara de ação rápida. E tem um detalhe, né? Geralmente as varas de pesqueiro, como elas são umas varas 60 libras, mais parrudo 50 libras, elas acabam ficando pesadas, né? Sim. Essa aqui. Essa sem dúvida nenhuma, é uma das mais leves, se não a mais leve do segmento, cara. É impressionante o peso desse equipamento, porque ela é uma vara, como o Diniz falou, ela é composta em carbono em M12, né? 40 tons. E ela é 2,40, né? Uma vara que teoricamente já pesa mais, né? Exatamente. Tem o carbon tape também ao longo do blank, é uma vara, digamos até conceito, né? De tanta tecnologia que ela tem, né? Diniz, empregada nela. E veio a 2,10 também, né? Vem 2,10 também. Então é uma vara comemorativa aos 25 anos, né? O Real City, detalhe do Real City é composto em carbono também. Então são vários diferenciais aí que realmente impressionam bastante. Inclusive, vai vir também, né? Ser lançado a coisa mais linda. Os 25 anos comemorativos, os 25 anos da carretilha da Scient 25 anos. Eu gostei muito, primeiro, do peso, né? Obviamente, é tudo de alumínio, então ela acabou ficando muito leve. Mas uma coisa que a gente precisa muito em pesqueiro é o recolhimento. Então esse recolhimento aqui eu acho que é o ideal, porque se ficar maior também, eu acho que fica pesado, né? Se sente pesado, né? Quando o recolhimento é muito alto. E a gente acaba usando iscas pesadas, né? Boia e tudo mais. E esse recolhimento aqui, pra mim, é o ideal, 8.1. Porque a gente precisa fisgar rápido, né? Então a gente precisa recolher, como eu falei, a gente não tem a mute, então a gente tem que esticar a linha. Compensar, né? Aquela... E aí compensa muito quando tem a carretilha rápida assim. Mas eu acho a coisa mais linda. Legal. Diniz, daqui pra frente, cara, é como eu falei, eu fico bastante feliz em saber que você tá no time Scient, Jogar e Crown, porque eu sei que você é um cara que agrega bastante valor à marca, de verdade. E te conhecendo pessoalmente agora, eu fico mais feliz ainda que você é um cara super simpático, carismático. Às vezes tem gente, né, que olha o seu vídeo e pode achar até que você é um cara mais marrento, mas pelo contrário, como eu falei, você é um cara que influencia muito criança, família, então isso é uma coisa legal pra caramba pro esporte, pode ter certeza. Falando como pescador, eu fico bastante feliz em saber que você tá trazendo novos adeptos pra modalidade. Galera que tá começando. Exatamente. Eu acho que isso, para todas as marcas, é importante, é bom, porque a gente está formando novos consumidores também, né? Então, para o segmento em si, é um crescimento muito importante. A gente consegue consolidar ainda mais a pesca esportiva no Brasil e, de repente, até vislumbrar uma economia que Estados Unidos tem, né? Que nem você estava lá recentemente, né? Que você comentou até com a gente que lá, por onde você anda, você vê pescador para tudo quanto é lado. Todo lado, é o sonho, né? Ver isso aqui no Brasil também. Exatamente, e eles também têm um sonho muito grande de ter
a quantidade de espécies que a gente tem, né? Todo mundo que falava brasileiro falava pirarucu. Então, com certeza pessoas como você, com o seu perfil, é muito bem aceito no mercado, principalmente para as marcas, né? Porque a gente tem que ver por esse lado também, das pessoas que você consegue trazer para o segmento. Então a gente está bastante feliz com isso, acredito que você esteja muito empolgado também em fazer parte Você está agradecendo, mas grupo, né? Eu agradeço demais, agradeço você como eu fui bem-vindo aqui, você me recepcionou, né? O Pedro também. Agradecer o Rafa, principalmente, que foi quem entrou em contato comigo, né? E muito feliz pela forma, não só pela marca, mas pela forma que eu fui recebido por vocês, então isso conta muito pra mim e eu só tenho a agradecer todo mundo aí que acompanha e muito feliz de fazer parte aí desse time. Legal, obrigado. Galera, a gente vai ter também o Diniz lá na Fishing Show Brasil, né? Nos próximos conteúdos aí também referente a pesqueiro, outras modalidades também, porque o Diniz também não faz só pesqueiro, né? O Diniz faz outras técnicas também. Gosto muito, né? É um apaixonado por pesca, na verdade, né? Claro que ele é um especialista no pesqueiro, tem muita influência no pesqueiro, mas ele curte outras modalidades de pesca também, então você vai ver muito conteúdo aí do Diniz usando os equipamentos, né, da Sight. E Diniz, mais uma vez seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tamo junto, tá? Galera, acompanhe sempre nossas redes sociais aí, a gente posta muitos conteúdos, né, no Instagram, no YouTube também, nas redes sociais do Diniz também. Para quem não segue, acho muito difícil que você tenha muito seguidor, né, Diniz? Mas quem não segue o Diniz lá, já vai lá, segue ele lá também para acompanhar o conteúdo, que é um conteúdo muito massa. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.